Máquina, seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou trazer para vocês uma droga muito importante no dia a dia do seu pronto-socorro e até mesmo você pode usar em alguns casos de paciente com infarto agudo do miocárdio. Vamos lá? Eu sou o professor Rafael e hoje eu estou trazendo para vocês aqui uma conversa sobre a nitroglicerina, o famoso Tridil, uma medicação muito importante, muito usada no dia a dia, em vários contextos, em diversos contextos. Então vamos começar sem mais delongas. Olha só, a nitroglicerina, ela vai vir nessa formulação que a gente vai usar ela endovenosa, tá? E ela vai vir nessa formulação, nesse frasquinho, com 50 mg por 10 ml. Alguns locais têm disponível também ela em ampolas de 5 ml, mas o mais comum realmente vai ser que vocês encontrem essa de 50 mg por 10 ml. Essa mesma ampola de 5 ml, ela vai manter a mesma concentração de 5 mg por ml, tá bom? Então vocês conseguem adaptar essa questão da quantidade de ampolas para a situação que vocês vão estar vivendo, tá? Então, como que essa medicação funciona? A gente está falando então de uma medicação que ela faz vasodilatação. Em baixas doses faz venodilatação e doses mais altas faz arteriodilatação. Rapidamente, sem precisar decorar nada, como que ela faz isso? A nitroglicerina, ela vai liberar óxido nítrico e esse óxido nítrico vai ali fazer com que o GMP cíclico atue e faça a vasodilatação. Acabou, não precisa nem decorar GMP cíclico, que isso aqui é coisa lá de bioquímica, não quero assustar vocês aqui. Então olha só, a gente vai ter o aumento do diâmetro dos vasos. O vaso estava pequeno, o vaso se tornou grande. Se a gente está falando isso em contexto de venodilatação, ou seja, as veias que ainda estão indo para o coração, que estão antes ali do coração, a gente vai estar falando de um contexto de após a dilatação, o coração vai estar recebendo menos carga. Certo? Então, quando a gente faz uma venodilatação, a gente vai reduzir a pré-carga, ou seja, aquela carga que estaria chegando no coração, mas não chega mais. Quando a gente faz uma dilatação das artérias, então a gente vai estar fazendo uma redução da pós-carga, ou seja, reduzindo a força com que o coração vai ter que fazer para vencer toda a resistência do sangue dentro das artérias. Certo? Então, é importante entender esse conceito de baixas doses venodilatação, doses um pouquinho maiores arteriodilatação, para a gente realmente buscar ali reduzir a pré-carga ou a pós-carga no contexto do que a gente está querendo para o nosso paciente, tá bom? Então, vamos pensar nisso nessa questão da vasodilatação. Como que ela seria útil no nosso dia a dia ali no pronto-socorro? Por exemplo, nesse contexto da arteriodilatação, especialmente a nitroglicerina, ela tem uma capacidade de fazer também dilatação coronariana. Então, por que isso é importante, pessoal? Ao contrário do Nipride, que eu já falei com vocês, o Tridil aqui, a nitroglicerina, ela consegue fazer isso. O Nipride não conseguia dilatar as coronárias. Então, se ela vai estar dilatando a artéria coronária, vai estar chegando mais oxigênio ali para o meu miocárdio. Você vai estar chegando mais oxigênio para o miocárdio, que talvez esteja faltando oxigênio num contexto de infarto, por exemplo, vai estar reduzindo dor. Então, a nitroglicerina, até mesmo as formulações via oral, elas têm essa capacidade de reduzir a dor causada pela isquemia, pela falta de oxigênio no miocárdio, no contexto do infarto. Então, quando a gente está diante de uma isquemia, de uma dor causada pela isquemia, refratária à nitroglicerina oral, a gente pode fazer uso, lançar a mão ali da nitroglicerina endovenosa, tá bom? Enquanto o paciente, claro, não abre a artéria, não faz angioplastia. Então, essa seria uma indicação. Controle da dor ali no IAM. Outra indicação, controle da pressão. Claro, ela vai fazer a venodilatação e arteriodilatação, vai reduzir ali o contexto todo da pressão arterial média do nosso paciente. Então, no contexto de uma emergência hipertensiva, ela também pode ser útil, certo? E outra situação, um edema agudo de pulmão hipertensivo. Fazendo a venodilatação, a gente vai reduzir a congestão cardíaca, especialmente nas câmaras direita, e consequentemente também reduzindo a congestão pulmonar.
Então ela também poderia ser usada nesse contexto de um edema agudo de pulmão hipertensivo, tá bom? Seriam as principais indicações aqui, mas você vê que são doenças centrais que a gente precisa saber conduzir ali no pronto-socorro, certo? Como que é a questão de meia-vida dessa droga? Olha só, isso é muito interessante. Ela começa a agir em 1 a 2 minutos e a meia-vida dela é de 2 a 4 minutos. Por que isso é importante? A gente está falando então de uma droga que é praticamente entrou na veia e já está agindo. Isso é muito legal num contexto de emergência. Se você está com um paciente com uma dor muito importante, com uma pressão muito elevada que pode levar a um AVC hemorrágico, por exemplo, quanto mais rápido você reduzir, dentro dos limites que a gente tem ali de 25%, o quão mais rápido a droga agir, falando melhor dessa forma, melhor. E quanto mais rápido essa droga também parar de agir, melhor. Porque, por exemplo, se por algum motivo acontecer uma sobredose, esse paciente começar a ter uma hipotensão, esse paciente é um paciente desconhecido, que tem ali talvez uma insuficiência renal grave, e acabou que a dose é um pouquinho mais alta, ele começou a fazer uma hipotensão, a gente consegue parar a droga, reduzir a dose, e a droga rapidamente, por ter uma meia-vida de 2 a 4 minutos, ela também já vai parando seu efeito. Então aquele efeito colateral da droga também já vai passando, tá bom? Então isso é muito interessante porque isso nos traz segurança da droga começar a fazer um efeito rápido e consequentemente a gente já começar rapidamente a ver os efeitos dela e também ela para de fazer o efeito rápido, nos trazendo segurança se por algum motivo acontecer uma sobredose, tá bom? O metabolismo dessa droga é um metabolismo hepático, mas é um metabolismo hepático bem rápido, tá? E é um metabolismo hepático que, de certa forma, no contexto de urgência e emergência, não vai precisar ser feito nenhum tipo de ajuste para a função hepática do paciente, por ser realmente um contexto de urgência e emergência. Da mesma forma, a eliminação dessa droga é uma eliminação renal e também não vai necessitar de nenhum tipo de ajuste renal, tá bom? Nesse contexto de urgência e emergência que a gente está falando. Como que a gente vai usar essa droga no nosso dia a dia? Qual que vai ser a dose, por exemplo? Como eu falei com vocês, a ampola que vem é uma ampola de 50 mg por 10 ml, uma concentração de 5 mg por ml. Ou seja, uma concentração de 5.000 microgramas por ml, certo? A dose inicial que a gente vai fazer vai ser uma dose de 5 a 10 microgramas por minuto, tá bom? Percebam que a gente está falando aqui de microgramas por minuto, tá? E lá na bomba de infusão, a gente fala em ml hora, tá bom? Então a gente precisa fazer esse cálculo para a gente adaptar na bomba. A dose inicial é de 5 a 10 microgramas por minuto. E como que a gente vai ajustar essa dose? Legal, a nossa droga ela é muito boa. Começa a agir rápido e para de agir rápido. Então eu comecei ali 10 microgramas por minuto, que é na dose padrão que eu vou falar com vocês, vai dar mais ou menos 3 ml hora. Comecei 3 ml hora lá, esperei lá a meia-vida de, vamos esperar 5 minutos. Esperei 5 minutos, não abaixou a pressão do paciente, ou o paciente ainda está sentindo dor, no contexto de infarto. Vou aumentar mais um pouquinho, vou poder titular a dose, ou seja, aumentar a titulação, eu também posso ir titulando de 5 a 10 microgramas por minuto, tá bom? Eu consigo aumentando assim, então comecei 3 ml hora, aumentei, passei para 6 ml hora. Esperei mais 5 minutos, sempre ficando ali do lado do paciente. Estamos falando de uma droga vasoativa. Nosso paciente precisa ficar monitorado, tem que estar em sala de emergência, tem que estar com manguito, idealmente com uma PAI, mas eu entendo que não é o contexto de muitos de vocês. Tem que estar ali com todos os eletrodos, tem que estar ali com o oxímetro, tá bom? Tem que ter um técnico de enfermagem, 2, sempre ali dentro da sala, e você vai precisar estar ali durante, especialmente nesse contexto inicial, mas idealmente sempre, ali do lado do paciente, porque a gente está aumentando a infusão da droga vasoativa. Então tá, colocamos lá 6 ml hora. Não aumentou ainda, então eu posso titular de novo ali, mais uma vez, 5 a 10 microgramas por minuto. Aumentei mais 3 ml, foi para 9 ml hora. Já está ali ao redor de 30 microgramas por minuto. Ah, começou a fazer efeito agora. Então a gente espera um pouquinho e vamos ver quão grande será esse efeito. E a partir daí a gente continua titulando, tá bom? Qual que é a nossa meta então?
nessa questão de aumentar a titulação, reduzir a titulação para encontrar o objetivo. Qual que é a nossa meta? Nossa meta vai ser o controle da pressão arterial, quando for o que a gente busca, né? Controle do pico hipertensivo do nosso paciente, buscando sempre estar dentro da meta ali do controle da emergência hipertensiva, na redução de 20% ali da pressão, dentro da quantidade de horas que é necessário. No contexto do infarto, nossa meta seria o controle da dor, mas sempre buscando estar ali com uma PA acima de 90, uma PA sistólica acima de 90. Se o paciente começar a ficar hipotenso, tem que reduzir, tá bom? O paciente com infarto não vai poder ficar hipotenso, porque seria mais uma causa de isquemia, ele vai aumentar a isquemia do paciente, tá bom? E a nossa dose máxima ali, quando a gente for titulando, a gente pode chegar ali ao redor de 200 até 400 microgramas por minuto. Tá bom? Mas vamos evitar, olhando sempre o risco dos efeitos colaterais, especialmente hipotensão, alteração de nível de consciência, mas eu vou falar disso com vocês. Sobre populações especiais. Sempre gosto de trazer essa informação para vocês. Primeiramente, idosos. Os pacientes idosos, eles são muito mais sensíveis aos efeitos hipotensores da nitroglicerina. Então, fiquem atentos aos idosos, que existe uma grande chance deles precisarem de uma dose menor da nitroglicerina. Pacientes gestantes, a medicação é categoria C. Mas a gente está falando de um contexto de uma emergência médica, muito provavelmente os benefícios vão superar os riscos até mesmo para o bebê. Porque o bebê, num contexto de uma emergência hipertensiva, num contexto de IAM, ele também vai parar de receber oxigênio. Então essa droga vai ajudar até mesmo oxigenar ali o bebezinho, tá bom? Então, sempre considere o risco-benefício, mas no contexto de urgência e emergência, a droga estaria muito bem indicada, né? Na lactação, também, a mesma coisa, tem que ser usado com cautela, mas se for necessário, realmente estaria indicado, tá bom? É uma medicação, como eu falei com vocês, que não vai precisar de ajuste hepático, nem de ajuste renal, porque a gente está no contexto de urgência e emergência, ela é uma droga também que para de agir muito rápido, então não seria necessário. E agora, a parte prática. Como que a gente vai preparar essa droga? Como que eu vou orientar ali o pessoal da enfermagem a fazer a diluição dessa droga? A diluição padrão, de forma geral, vou colocar aqui, diluição padrão. De forma geral, é com uma ampola, ou seja, a gente está falando de uma ampola, a gente está falando de 10 ml, certo? Então, se a gente está falando de 10 ml, a gente vai estar falando, desculpa aqui, pessoal, a gente vai estar falando de 10 ml, e a gente vai diluir esses 10 ml em 240 ml, que pode ser tanto de soro fisiológico ou de soro glicosato, tá bom? 5%. Pode ser qualquer uma dessas duas, e vamos ali totalizar então, os 10 mais 240, 250 ml no total da nossa solução. Isso vai facilitar muito a nossa conta, né? Porque a gente tem aqui 50 miligramas no total dentro dessa solução de 50 ml. Ou seja, qual que é a concentração aqui? A gente está falando de uma solução com uma concentração de 200 microgramas por ml. Certo? Isso aqui facilita muito a nossa conta ali na bomba de infusão, tá bom? Essa daqui é a dose padrão, mas no contexto de UTI, até mesmo quem tem mais experiência em urgência e emergência, pode colocar, se for necessário, até mesmo 2 ampolas, mudar a concentração, mas sempre deixando a equipe orientada quanto a isso. Por quê? Por exemplo, você está num hospital, você está num serviço que a dose padrão é sempre uma ampola. E você, para aquele paciente específico que por algum motivo tem uma indicação de redução de infusão de volume, você coloca 2 ampolas. É importante deixar toda a equipe ciente, porque se eventualmente alguém for mexer na bomba, não aumentar a dose de forma errônea. Até mesmo outros colegas médicos, tá bom? Então sempre deixar claro quando mudar a dose padrão. Então vamos buscar sempre estar ele dentro do padrão, tá? Uma coisa importante, o equipo dessa medicação, ela, de forma geral, é que não seja de PVC, porque a nitroglicerina, ela adere ao PVC. Então, idealmente, tem que ser um equipo de polietileno, tá bom? Mas a questão, normalmente, fica uma compreensão ali do pessoal da farmácia para ajudar já a liberar a droga já com a equipe correta, tá? É uma medicação que sempre tem que ser feita a infusão
em bomba de infusão, deixei bem grande aqui, tem que ser feita em bomba de infusão. Estamos falando de uma medicação que começa a agir rápido, que para de agir rápido, que precisa de um ajuste fino ali da sua dose. Então, lembrando, o seu paciente sempre tem que estar no seu setor de emergência. O paciente não pode ficar na enfermaria com uma droga vasoativa, tá bom? Então, tomem muito cuidado com isso. Sempre tem que ficar de olho, claro, na pressão arterial do paciente, na frequência cardíaca, que pode acontecer até uma taquicardia reflexa por conta do uso do tridil. O paciente, eventualmente, ele pode ter sintomas de hipotensão, o paciente pode ter, tem que reavaliar com frequência a questão do relato da dor torácica do paciente, tá bom? A cefaleia pode ser um efeito colateral presente, muitas vezes até mostra o começo do efeito da medicação, é uma questão muito frequente, tá? Essa queixa de cefaleia, então fique atento, pode fazer uma analgesia simples para a questão da cefaleia, tá bom? Mas se começar a ficar muito recorrente e intensa, tem que avaliar realmente qual seria o principal motivo da cefaleia. Agora, atenção, informação muito importante quanto ao uso do tridil. Olha só, é uma medicação que ela tem muita interação com os inibidores da fosfodiesterase. O que são esses inibidores da fosfodiesterase? São as medicações usadas no tratamento de disfunção erétil, por exemplo, mas não só isso. Pacientes com uma hipertensão pulmonar podem também fazer uso de fosfodiesterase, inibidores da fosfodiesterase, em alguns tipos de hipertensão pulmonar. Então, é uma medicação que ela tem estado muito presente no dia a dia de muitas pessoas. Então, por exemplo, pacientes que fazem uso de Viagra, pacientes que fazem uso de finasterida, são medicações muito presentes no dia a dia. São medicações que devem ser perguntadas ativamente para o paciente se ele fez uso, tá bom? Por quê? O inibidor da fosfodiesterase, ele vai fazer com que o óxido nítrico haja por mais tempo, ou seja, a vasodilatação ela é mais duradoura. Então o paciente ele pode se tornar ter uma hipotensão muito mais grave e muito severa. Então a gente precisa evitar o uso do tridil nesses pacientes, tá? Então tem que perguntar se o paciente fez uso da fosfodiesterase nas últimas 48 horas. Especialmente nesse tempo, tá bom? Outra situação. Tem que se evitar o uso do tridil nos pacientes com infarto de coração direito, de ventrículo direito. Então, por exemplo, o paciente que teve ali um IAM de parede posterior, a gente tem que evitar, especialmente, o uso, porque a gente tem risco também de levar o paciente a uma hipotensão muito severa, muito importante. Então, essas duas situações, os inibidores da fosfodiesterase e a questão do infarto de VD. Fiquem muito atentos. Então, uma dica de ouro para vocês vai ser buscar, no contexto de AM, esse risco desse infarto e também perguntar ativamente para o paciente se ele fez uso de alguma medicação para disfunção erétil nas últimas 48 horas e deixar claro que essa resposta pode fazer com que a medicação age totalmente diferente e traz até mesmo risco à vida dele. Então, trazendo uma informação prática aqui para vocês de como prescrever esse paciente. Vamos pensar ali um paciente que está aguardando ali angioplastia, estão preparando a hemodinâmica, vamos começar a fazer toda a situação e o paciente está com uma dor muito importante ali, refratária à nitroglicerina oral. Vamos fazer então o tridil endovenoso para ele. Aproveitar ali que ele está num contexto de um pico hipertensivo, 180 por 110, então vamos reduzir ali a APA dele. Então a gente vai diluir uma ampola da nitroglicerina, do tridil, em 240 ml de soro glicosado, 5%, certo? Lembra, atenção quanto à questão do equipo, o equipo tem que ser o equipo específico, tá bom? E vamos diluir, né, uma ampola em 240 ml, e vamos fazer em BIC, e vamos começar ali 3 ml hora, que seria o equivalente ali a 10 microgramas por minuto, tá bom? Começando ali 3 ml hora, vamos titulando, aí você tem que estar do lado do paciente, titulando, aumentando de 3 em 3 ou até de 2 em 2, para a gente ver realmente qual momento que ele vai atingir o efeito que a gente quer, que é o controle da dor e redução da PA, tá bom? Não tem muito segredo, e é uma situação uma medicação que você tem que estar do lado do paciente para evitar os efeitos colaterais, combinado? Pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula.
Compartilha com seus amigos, especialmente aqueles amigos que estão começando a trabalhar agora, para que eles tenham mais segurança para você essa medicação no pronto-socorro. A gente está à disposição de vocês, deixem os seus comentários aqui embaixo, podem tirar suas dúvidas, fiquem à vontade, compartilha com seus amigos, se inscrevam no nosso canal e a gente se vê na próxima aula. Até mais!